Se alguém te dissesse que hoje mesmo você poderia comprar uma parte de um dinheiro que não pertence a banco nenhum, que não pode ser bloqueado por governo nenhum e que pode ser enviado para qualquer pessoa do mundo em poucos minutos, você acreditaria ou acharia que é complicado demais para você? A verdade é que milhares de pessoas pensam exatamente isso antes de entrar no mundo das criptomoedas. Elas imaginam telas cheias de números, termos difíceis e riscos que parecem grandes demais para quem está começando. Mas a realidade é muito mais simples do que parece. E neste vídeo eu vou te mostrar exatamente como qualquer pessoa comum pode comprar sua primeira criptomoeda ainda hoje. Mesmo que nunca tenha mexido com isso antes, mesmo que você não entenda nada de tecnologia, e mesmo que você ainda tenha medo de dar o primeiro passo. Porque até o final deste vídeo você vai entender o processo inteiro, do começo ao fim, de forma simples, prática e segura. Antes de falar do passo a passo, precisamos entender por que tanta gente está olhando para as criptomoedas como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. Porque durante décadas nós fomos ensinados que bancos são necessários para guardar dinheiro, para fazer transferências e para controlar nossas finanças. Mas ao mesmo tempo muita gente já percebeu que o sistema bancário tem limites claros, taxas que parecem pequenas mas que se acumulam com o tempo, burocracia para movimentar o próprio dinheiro e, em alguns casos, até bloqueios inesperados de contas. E é exatamente nesse ponto que as criptomoedas surgem como uma alternativa poderosa, porque elas funcionam em uma rede descentralizada, ou seja, não existe um banco central controlando tudo. Isso significa que você pode ser realmente dono do seu dinheiro digital, podendo enviar, receber e guardar valor sem depender da permissão de nenhuma instituição financeira. Agora imagine o seguinte cenário simples. Você quer enviar dinheiro para um amigo em outro país. Usando o banco tradicional, isso pode levar dias, envolver taxas altas e até conversão de moeda. Mas com criptomoedas, esse envio pode acontecer em minutos, às vezes segundos, e muitas vezes com custos muito menores. E é exatamente por isso que milhões de pessoas no mundo inteiro começaram a prestar atenção nesse novo sistema financeiro digital. Não porque é moda, mas porque resolve problemas reais, especialmente para quem quer mais controle sobre o próprio dinheiro. E aqui no canal a ideia não é prometer riqueza rápida, mas mostrar como entender e usar essa tecnologia de forma consciente, segura e inteligente, começando pelo passo mais simples e mais importante de todos: comprar sua primeira criptomoeda. Então vamos ao primeiro passo, que é escolher uma plataforma confiável onde você pode comprar criptomoedas. Essas plataformas são chamadas de corretoras de criptomoedas, ou exchanges, e pense nelas como um lugar onde pessoas compram e vendem moedas digitais, algo parecido com uma casa de câmbio, mas voltada para criptomoedas. E hoje existem várias opções conhecidas no mercado que permitem que iniciantes comecem com poucos cliques, criando uma conta gratuita, verificando identidade e conectando um método de pagamento como transferência bancária ou Pix, e esse processo costuma levar apenas alguns minutos, mas é importante escolher plataformas conhecidas e com boa reputação, porque segurança sempre vem em primeiro lugar quando estamos falando de dinheiro. Depois de criar sua conta na corretora escolhida, o próximo passo é colocar dinheiro na plataforma, algo que geralmente pode ser feito através de transferência bancária ou Pix. E aqui vem uma informação importante para quem está começando. Você não precisa comprar uma criptomoeda inteira. Muitas pessoas acreditam que precisam comprar um Bitcoin completo, por exemplo. Mas isso não é verdade, porque criptomoedas são divisíveis. O que significa que você pode comprar apenas uma pequena fração, como R$20, R$50, ou qualquer valor que faça sentido para você começar com tranquilidade. E essa abordagem é muito mais saudável para iniciantes, porque permite aprender na prática sem assumir riscos desnecessários. Com o dinheiro já disponível dentro da corretora, chega o momento mais esperado, que é a compra da sua primeira criptomoeda, e normalmente o processo é muito simples. Você escolhe qual moeda deseja comprar, digita o valor que quer investir e confirma a transação, e em poucos segundos aquela criptomoeda aparece na sua conta dentro da plataforma, como se fosse um saldo digital, e nesse momento muitas pessoas sentem algo interessante, uma mistura de curiosidade, surpresa e até um pouco de empolgação, porque percebem que aquele universo que parecia distante na verdade está acessível, e que elas agora fazem parte de uma rede financeira global que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas existe um ponto extremamente importante que todo iniciante precisa entender, e esse ponto se chama custódia, que é basicamente quem controla as chaves do seu dinheiro digital. Porque quando você deixa criptomoedas dentro de uma corretora, tecnicamente é a plataforma que está guardando esses ativos para você, e isso é prático para iniciantes. Mas muitas pessoas que estudam mais profundamente o assunto acabam migrando parte dos seus ativos para carteiras próprias, chamadas de wallets, que são aplicativos ou dispositivos que permitem que você tenha controle direto sobre suas criptomoedas, e essa é uma das ideias mais revolucionárias desse novo sistema financeiro, a possibilidade real de ser o próprio banco.
Agora, se você está assistindo esse vídeo e pensando isso ainda parece um pouco assustador, saiba que esse sentimento é completamente normal, porque qualquer coisa nova gera dúvida no começo, especialmente quando envolve dinheiro, e por isso a melhor estratégia para quem está começando é ir com calma, estudar aos poucos, investir valores pequenos e aprender passo a passo, porque criptomoedas não são um jogo de sorte, elas são uma tecnologia que exige compreensão, paciência e visão de longo prazo, e quanto mais você aprende, mais percebe que o verdadeiro poder desse sistema não está apenas no preço das moedas, mas na liberdade financeira que ele pode oferecer. Outro ponto que ajuda muito iniciantes é entender que ninguém precisa virar especialista da noite para o dia. O mais importante no começo é compreender os fundamentos, saber como comprar, como guardar e como evitar erros comuns, como enviar dinheiro para endereços errados ou cair em promessas milagrosas de ganhos rápidos, porque infelizmente o mundo das criptomoedas também atrai golpes e promessas irreais. E aqui vai uma regra simples que pode te proteger bastante. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Então sempre desconfie de promessas de lucro garantido e foque em educação financeira real, porque conhecimento é a ferramenta mais poderosa dentro desse novo mercado. Então vamos recapitular rapidamente o que você aprendeu até aqui. Primeiro você escolhe uma corretora confiável. Depois cria sua conta e faz a verificação necessária. Em seguida deposita dinheiro usando métodos simples como transferência ou Pix. Depois escolhe a criptomoeda que deseja comprar e realiza a compra diretamente pela plataforma. E pronto. Nesse momento você já possui sua primeira criptomoeda, algo que até pouco tempo atrás parecia complicado, mas que na prática pode ser feito em poucos minutos. E mais importante do que isso, você deu o primeiro passo para entender um sistema financeiro que está mudando a forma como o mundo enxerga dinheiro, propriedade e liberdade econômica. Se este vídeo te ajudou a entender como começar, então aproveita agora para se inscrever no canal, porque aqui a ideia é exatamente essa: explicar criptomoedas de forma simples, honesta e sem promessas mágicas, ajudando pessoas comuns a aprender algo que antes parecia reservado apenas para especialistas ou investidores profissionais. E eu também quero saber de você nos comentários uma coisa muito importante: qual é a maior dúvida que você ainda tem sobre criptomoedas? Porque sua pergunta pode virar o próximo vídeo aqui do canal. E no próximo vídeo nós vamos dar um passo ainda mais interessante nessa jornada, porque depois de comprar sua primeira criptomoeda, surge uma pergunta fundamental que quase ninguém explica direito: onde é realmente seguro guardar esse dinheiro digital para que ele seja verdadeiramente seu, sem depender de bancos, empresas ou intermediários? E entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga o controle do próprio dinheiro. Então, se você quer aprender como proteger suas criptomoedas da forma correta, eu te vejo no próximo vídeo aqui no Vida Sem Bancos.